Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Se você é novo, se inscreva, deixe o seu like. Se você já é um inscrito, deixe o seu like, compartilhe com outros jovens que amam estudar a Palavra de Deus. E nesse momento, vamos dar início ao estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos ver o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Vamos estudar a segunda lição, que vem com o seguinte tema: Conhecendo a Deus. João capítulo 17, versos 1 a 3, diz a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como nós vimos, este texto nos diz da importância de conhecermos a Deus. Será que é possível o ser humano conhecer o Senhor? É interessante que, para desenvolvermos um relacionamento com o Senhor, precisamos saber quem Ele é. E por incrível que pareça, a Bíblia revela o caráter de Deus. Veja o que o Espírito de Profecia nos diz no livro Parábolas de Jesus, página 245. Ellen White diz: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Tanto Gênesis até o livro do Apocalipse tem o intuito de nos apresentar quem é Deus e a sua essência. Porque para desenvolvermos uma conexão com o nosso Criador, precisamos saber quem Ele é. E por isso que a Bíblia ela dá ênfase acerca dos atributos de Deus. Nós temos a sua onipotência, temos a sua onisciência, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua paciência, o amor, sabedoria, graça, perdão, sua vontade, sua soberania e sua eternidade. Tudo isso fala acerca de quem Deus é. E é interessante que há um ser espiritual que fez de tudo para manchar o caráter de Deus. Nós estamos falando de Lúcifer. E Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628, ela diz que é o constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus. Então, precisamos saber quem Deus é para termos um relacionamento com Ele. E Satanás faz de tudo para manchar o caráter de Deus. E é por isso que há em nossa sociedade tanto o panteísmo, quanto o ateísmo, o deísmo, o politeísmo ou outra ideia qualquer presente nesse mundo. Tudo isso foi criado pelo próprio diabo para manchar, deturpar o caráter de Deus. Quando você vai mais profundo na lição, você percebe que é importante nós conhecermos a santidade de Deus. A lição vai enfatizar a santidade, um atributo que trata da essência de Deus. Quando você vai em toda a Bíblia, você não encontra a Bíblia dizendo Deus é amor, amor e amor. Ou Deus é justiça, justiça, justiça.
Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas há um atributo que está elevado a 3. Santo, santo, santo. E Jesus veio nos mostrar a santidade de Deus. Em João capítulo 17, versículo 11, Jesus chama Deus de Pai Santo. E por que é necessário nós enfatizarmos este atributo, a santidade de Deus? Por quê? Porque santidade na Bíblia quer dizer separado. Logo, Deus está separado do pecado. Os demais atributos de Deus, na sua essência, está presente a santidade. E, como diz a lição, a santidade é o alicerce de todas as outras características divinas. Exemplo, a santidade está presente no amor, porque o amor de Deus é puro e santo, não é maculado pelo pecado. Sua onisciência, nós podemos perceber que dentro da onisciência existe a santidade. Por quê? Porque o fato dele conhecer todas as coisas demonstram que as intenções de Deus não são más, mas são santas. A Bíblia diz que Deus ele é onipotente. E dentro da onipotência nós podemos perceber a santidade de Deus. Porque Deus ele está acima de toda criatura, mas isso não faz dele um tirano e um opressor, porque ele é santo. Dentre os atributos de Deus, a santidade é o que mais define quem Deus é. É o atributo elevado a 3. E quando você vai olhar em toda a Escritura, os personagens que tiveram contato com a santidade de Deus, ou eles caíram como morto, ou eles tiraram as sandálias dos pés. Nós temos exemplo de Moisés, Isaías, Ezequiel e Daniel. Quando eles se depararam com a santidade de Deus, eles não ficaram passivos. Houve uma reação. Muitos deles caíram. Deus, ao se dirigir a Moisés, Deus pede para que Moisés tirasse a sandália dos pés. Por quê? Porque é um atributo que define a essência de Deus, que é a sua santidade. Outro atributo que a lição dá ênfase é acerca do amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. Nós temos amor. Deus não tem amor. Ele é o próprio amor. Nós podemos amar e odiar, mas Jesus, Deus, não pode deixar de amar. E é interessante que João capítulo 17, versículos 25 e 26, Cristo diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes me reconheceram, e tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Quando você analisa a oração de Cristo em João capítulo 17, Cristo pede para que o amor do Pai esteja presente no meio do povo de Deus, a tal ponto que os santos, os filhos de Deus, pudessem usufruir desse amor. Quando você vai para o Antigo Testamento, a palavra amor é hesed, ou graça, que descreve o amor de Deus em sua aliança com a humanidade. Então é um atributo que também trabalha acerca da essência de Deus. E sem o amor não pode haver o quê? Resgate. É por isso que Cristo pede para que o amor do Pai estivesse entre quem? Entre mim e você, entre o povo de Deus. Para encerrarmos essa lição, é necessário enfatizar que Deus, ele é conosco. Se queremos entender a Deus, se queremos compreender Deus, precisamos de quem? De Jesus. Jesus veio revelar
o caráter de Deus. É por isso que os evangelhos não são apenas histórias ou uma biografia acerca de quem foi Jesus. Os evangelhos nos revelam que Cristo veio mostrar ao mundo o verdadeiro caráter do Pai. Por quê? Porque o caráter do Pai, naquele tempo, há 2000 anos atrás, estava defasado, estava corrompido entre os seres humanos. Muitos seres terrestres, humanos, judeus, não entendiam o verdadeiro caráter do Pai. Mas Jesus, ele veio a este mundo para nos revelar que Deus nos ama e que ele deu o seu único e mais precioso, o seu Filho, para morrer em resgate da humanidade. Ellen White, falando acerca desse amor, ela diz: quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão, mesclados com equidade e justiça. E mais claramente discernimos as inúmeras evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. O que nós podemos aprender em modo geral? Primeiro, Jesus veio nos revelar o caráter do Pai. Dentre os atributos que expressam a essência de Deus está a santidade e o amor, sendo que dentre esses dois, a santidade é elevado à terceira potência. Santo, santo, santo. É o atributo elevado a 3. E nós precisamos conhecer mais acerca de quem Deus é. Se nós tivermos a compreensão de quem Deus é, então teremos fé e passaremos a confiar inteiramente a Deus. O meu apelo para você que me ouve é: estude mais sobre Deus através da sua palavra. Tenha um relacionamento com Ele. Através disso, poderemos obter a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajuda-nos por meio da Tua palavra termos uma compreensão acerca de quem é o Senhor e que a cada dia possamos depositar a nossa fé naquele que veio revelar o Teu caráter. O nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: conexão. Fortaleça seu relacionamento com Deus.